noite. Não podem sentar. Pode sentar, pessoal. Essa comunhão foi uma comunhão que o Senhor preparou para mães, filhos e mães, né? E aqui na frente não tem uma pregadora, não tem alguém formada nessa experiência, mas tem uma mãe. Amém. Que nesse dia de hoje está passando experiência para outras mães. Amém? Amém? Amém. Então, me perdoe qualquer coisa, mas a minha experiência nessa noite é uma experiência de falar por Deus aquilo que eu vivi na minha experiência como mãe. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o sentimento que Deus me deu quando o Nadson passou para mim, né, essa incumbência, e eu disse: o que eu vou falar? Senhor, né, eu falo, mas falar por Deus é uma responsabilidade muito grande. Senhor Jesus. Usa, Senhor. E o Senhor falou para mim assim: fala aquilo que eu te fiz passar. Eu falo a tua experiência como mãe, né? Ninguém nasce sabendo ser mãe. Senhor Jesus, nós somos, o Senhor nos dá o filho e nós vamos experimentando, né? A mãe pega o filho e ela coloca, né, para amamentar, ela não sabe como fazer. E ela vai, né, a cada momento vivendo aquela experiência, e quem olha para ela diz: olha, uma mãe, é mãe. Mas ela tem, o filho nasceu naquele dia, é mãe. Senhor Jesus. Amém. E meu nome é Irmã Maria, alguns já me conhecem. Irmã Maria é uma irmã de Salvador, e que durante o tempo que o Senhor me chamou, sendo mãe solteira, né? E no meu tempo ser mãe solteira era algo que pesava muito nos ombros, né? Você carregar a responsabilidade da educação, de manter. E como mãe solteira, Deus me permitiu conhecer o Senhor, me apresentou o que era, né, uma família, o que era o viver cristão, e eu anelei diante do Senhor que o Senhor normalizasse, né, a minha vida, que o Senhor desse a oportunidade de ter uma família, né, de ter um lar. E eu me consagrei ao Senhor, entreguei ao Senhor a minha vida e pedi a Ele que Ele pudesse seguir comigo, me dando uma direção para servir a Ele, não algo só para mim, mas para servir a Ele. E talvez como encontrar um filho perdido, o tema pode ser algo assim, né? Mas hoje nós encontramos muitos filhos perdidos dentro da própria casa. Verdade. Nós encontramos filhos perdidos dentro do quarto, né? No celular, em várias portas que ele abre. Então, encontramos filhos perdidos e os pais não sabem onde eles estão. E essa foi a minha experiência, né? Meu filho tinha 1 ano quando eu conheci o Senhor, né? Conheci o Senhor antes, e ele já nasceu num lar cristão. E eu ensinei o meu filho o caminho que se deveria andar, né? A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que se deve andar, e mais tarde ele não se desviará. E nessa caminhada, irmãos, eu pregava o evangelho, viajava de cidade em cidade, e meu filho junto comigo, né? Sentava. Eu hoje vejo as crianças aqui, irmãos, talvez você diga assim: vou deixar meu filho em casa e vou para a reunião, porque lá ele fica andando, ele fica saindo. Mas eu rogo às mães hoje, com crianças nessa faixa, bebê, traga para a reunião. Amém, amém. Traga lápis de cor, traga algo, balas, né, doce, biscoito, né, lápis para ele escrever. Mas mantenha ele na reunião, né? Não perca ele de vista, porque em experiências que eu vi com meu filho, ele sempre esteve do meu lado. E na sequência eu vim morar em Ribeira do Amparo, né, na pregação do Evangelho, migrei, uma mãe com um filho, né, e na época meu filho tinha 9 anos de idade, viemos na pregação do Evangelho em Ribeira do Amparo. E eu cuidava de muitas pessoas, eu cuidava de muitos irmãos, e meu filho junto comigo. Com 10 anos, né, 1 ano depois de estar naquela cidade, o Senhor me envia, né, um varão. Quem? Um varão abençoado, um varão que foi eleito, chamado e predestinado antes da fundação do mundo para ser meu esposo. Aleluia! Amém. Senhor Jesus. Isso, irmãos, fruto de uma consagração. Então isso eu estou falando de
uma vida solteira, aguardando no Senhor e cuidando das coisas do Senhor, pregando o Evangelho e seguindo a direção que o Espírito estava me dando. Chegou esse varão abençoado e a família completou. O nome dele é Almeida. Né? Eu creio que seja o jovem mais simpático que tem nesse local, né? Que saco bonito, Senhor Jesus. Mas é o meu esposo. E a partir daí começamos essa sequência da obra como um casal seguindo o Senhor. Irmãos, Senhor Jesus, 2 anos depois começa essa mensagem que a gente está aqui. Né? 2 anos depois, eu procurei o meu filho e eu já não o encontrava. Oh, Senhor. Né? Irmã Maria, servindo ao Senhor, uma irmã, uma bênção. Mas eu não sabia mais onde estava o meu filho. Oh, Senhor. Por quê? Porque eu saía de manhã, eu chegava, saía. Irmã Maria, socorreu o irmão. Irmã Maria, Paulo, Conferência de São Paulo, vamos sair. E eu, de certa forma, cuidava do meu filho, não faltava nada a ele. Mas eu tirei os meus olhos de cima do meu filho. E ao tirar, Senhor Jesus, nós passamos a ter uma convivência difícil. Por quê? Porque a gente não se comunicava mais. A gente não falava mais a mesma língua. Né? Eu falava, era como se eu falasse alemão, né? E eu passei a orar ao Senhor e isso angustia, porque a primeira coisa que os irmãos dizem assim, poxa, a irmã Maria é uma serva de Deus, como é que o filho dela está, né, distante? Ele não reúne? Senhor Jesus. E nessa experiência de angústia, houve momentos que eu questionava o Senhor, né? Porque assim, já não havia o interesse dele pelas reuniões, ele já não se chegava mais para o Senhor, para reunir aquela dificuldade, aquela luta. E o que fazia? Eu tentava punir ele. Né? Eu estou falando com mães aqui que têm filhos pequenos, que estão conduzindo no Senhor, que está chegando, né? Que vocês precisam ter uma atenção com relação a ele, não tirar ele do foco. E mães que estão nesse momento com jovens, com pré-adolescentes, que olham para você e dizem assim, mãe, alô, né? A senhora não consegue me entender. Por quê? Porque nós temos um padrão. O padrão para mim hoje é Cristo. O padrão para mim hoje é Cristo. Amém. Mas eu olhava o meu filho e eu não via Cristo. Então isso trazia para mim um sentimento de querer punir. Então eu comecei a tirar as coisas que ele gostava. Ele queria algo e eu não dava. Porque eu queria trazer ele para a igreja, né? E, exatamente, poxa, ele é filho da irmã Maria. Irmã Maria, cadê seu filho? Irmã, como é que está o reinão? Ô, irmã, tá bem, né? Tá aí. Então, isso trazia para mim uma responsabilidade. Irmãos, e houve um momento que o desespero bateu, né? E quando isso aconteceu, aquela pergunta que a gente faz assim, onde foi que eu errei? Né? Aonde foi? Aonde foi que eu perdi a noção das coisas? E nesse período, nesse momento, houve uma conferência em São Paulo. E nessa conferência em São Paulo, eu, no quarto de uma irmã, eu fui iluminada. Né? Essa iluminação veio em Lucas 15. E nessa palavra, a irmã chegou assim para mim. Irmã, você está chorando por algo que não é mais teu. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmão, dura esse discurso. Você está chorando por algo que não é mais teu. Sim. Seu filho, ele aceitou o Senhor. Sim. Ele foi batizado. Ele conhece a palavra. E você considerou ele desde o ventre. Então, meu filho é do Senhor. Independente da condição que ele estava, ele era do Senhor. E naquele momento o Senhor ficou para mim que algo precisava acontecer, Senhor Jesus. E era ele que teria que fazer. Isso não era mais, não cabia mais a mim. E aqui diz assim, o Senhor, Lucas 15, irmãos, por favor. O 3, capítulo 3. Amém? Amém. Essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Senhor Jesus, achando-a, põe nos ombros
cheio de júbilo. Né? Vai. Vamos agora para o 8. 15:8. Diz assim. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Senhor Jesus, aqui Deus vem na pessoa, no caso masculina de um pastor, de um homem que perde a sua ovelha e vai buscar, ele reúne todas as suas forças para ir buscar. E depois a gente vê uma mulher que perde, né, dracmas, moedas. Né? E essas moedas, aqui diz que ela, Senhor Jesus, ela varre a casa, né? Ela procura, ela acende uma candeia. Então o que é acender uma candeia? Acender uma candeia é iluminar um ambiente. Todo jovem, toda criança, adolescente que está numa condição dessa, alheio ao Senhor, ele está em trevas. Ele está em trevas. Então, quem está em trevas não consegue enxergar nada. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, nós, como mães, né, que eu vejo mães e pais, né, Senhor Jesus, que diz assim, precisamos ter uma diligência. Embora eu tivesse tantas, né, ovelhas, no caso aquele da ovelha, ele considerou todas importantes. Né? Nós temos hoje, podemos ter hoje, eu tinha antes uma ovelhinha perdida dentro da minha casa. Né? E o Senhor, pela sua misericórdia, acendeu uma candeia através dessa irmã lá na conferência em São Paulo. Quando ela disse para mim, o filho não é teu, ele é do Senhor. Então, irmãos, eu mudei a posição, as armas que eu estava usando para trazer o meu filho de volta, mudou. Eu não mais ia com a minha força, eu não mais tentava convencer ele. E aqui diz assim, Senhor Jesus, saiba que pela palavra, aleluia, amém. Na visão, na minha casa, depois de perceber que ele estava em trevas, que ele desprezava o meu falar, né? Ele não tinha educação no aspecto para com as outras pessoas. Então, ele não considerava algo, ele sabia de tudo. Eu digo educação no aspecto, ele sabia de tudo. Ele sabia do que estava fazendo, ele dizia para mim, eu sei, né, o que eu estou fazendo. Ele buscava prazer em outras coisas que não era o Senhor. Não existia diálogo. E certamente a gente procura saber o que fazer. Então, irmãos, eu comecei a acender uma candeia dentro da minha casa. Aleluia. A primeira coisa que eu fiz, ganhar a realidade de que o filho não era meu, que ele pertencia ao Senhor. Amém. 2, que como mãe eu precisava usar as armas agora adequadas, não mais da minha força. E 3, ele diz assim, a irmã falou pra mim, você precisa amar o seu filho. Amar. Não, amor não é porque gosta do mesmo, né, das mesmas coisas. Amar é porque o Senhor disse que o verdadeiro amor, ele não espera nada em troca. Ele dá, ele se doa. Então, quando você... É fácil amar os irmãos. É fácil amar os irmãos. Eu não convivo com vocês. Mas quando você vai amar aquele que está dentro de casa, aquele que te rejeita, aquele que não te ouve, aquele que você perdeu noite para cuidar dele, aquele que você deixou de comprar o sapato para você comprar para ele, né? Ele olha para você e diz que você não tem mais, né? É algo que possa cooperar com ele. E aí o Senhor, ao acender essa candeia, o Senhor me deu o sentimento, irmãos. Glória a Deus. Você, mãe, hoje, tem jejuado pelo seu filho? Alguma vez você já parou para orar, jejuar e apresentar o seu filho ao Senhor? Porque nós fazemos isso pelos irmãos. Às vezes o irmão liga, irmã, olha ali pelo irmão, tal, a irmã, mas o seu filho, né? Senhor Jesus. Amém. Orar, jejuar. Senhor Jesus. Outra coisa que o Senhor me deu, se o filho dos irmãos vier ter comunhão comigo, ele pode ter cometido o pior pecado. Mas na hora que ele vem para ter comunhão comigo, eu digo, o que foi que houve, meu irmão? O meu tom de voz é outro. O que foi que houve, meu irmão? Meu irmão, aconteceu tal situação assim. Calma, calma. Jesus é o Senhor, né?
Vamos ver o que pode fazer. Não vá, não saia, não faça nada antes da gente ter comunhão. É assim que a gente faz com os irmãos? Com os irmãos? Aí até abraça, bota no colo. Mas quando é o nosso filho, a gente olha e faz assim. Eu já disse. Eu avisei que isso ia acontecer. Não é assim que a gente faz? Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Irmãos, Jesus é o nosso Senhor. Amém. Como mulheres sábias, edificando a nossa casa no Senhor, a gente precisa ter uma mudança de posição. Amém. O mundo hoje jaz no maligno. E se nós abrirmos mãos dos nossos filhos, o inimigo ele está pronto para abraçar. E nós, como igreja, rejeitamos essa atitude. Precisamos não voltar para os nossos filhos e ter uma mudança de comportamento. Hoje, com o meu filho, eu tive essa mudança através... Irmãos, isso não veio só. Veio da comunhão com os irmãos, de muitas irmãs, de muita comunhão. Primeira coisa, irmãos, se interessem pela vida do seu filho. Desse tamanho, chegou em casa com um lápis, com um caderno, chegou em casa com algo que você não conhece. Vem cá, foi meu colega que me emprestou. Amanhã devolve para o teu colega, entrega para ele. Ele vai crescendo, 12 anos, senta com ele, tem esses amigos. Então, irmãos, o Senhor me fez trazer os amigos do meu filho para dentro da minha casa. O Senhor me iluminou. E na minha casa agora, uma vez por mês, a gente tem feijoada. Senhor Jesus, cuscuz temperado. Por que eu digo isso? Porque eu quero o meu filho, é o sentimento, Ele voltou. Então, os amigos dele vêm hoje para a nossa casa, a minha casa, para a nossa casa. Os amigos hoje fazem parte da igreja em Cipó. Por quê? Porque os amigos dele vêm, eu faço cuscuz, faço cachorro quente, e a gente senta, e aí, como é que tá as coisas? Eles mesmos começam a falar para mim as coisas ali, e eu, no Senhor, pela sabedoria do Senhor, o Senhor tem me dado, devolver o meu filho através da mudança do meu comportamento para o meu filho. Glória o nosso filho, irmão, eles têm personalidade, eles pensam, eles têm capacidade de discernimento. A gente muitas vezes quer tratar eles de 13, 14, 15 anos, como se tivesse 5, 6, 7 anos. Eles não têm. Eles já avançaram. Nós precisamos abrir nossos olhos para essa situação. Senhor Jesus, aqui diz assim, como você está se passando? Senhor Jesus, tem interesse pela vida dele. Pergunte para ele como é que ele está. Por que ele está triste? Perceba que ele está triste. Perceba que ele não está muito bem. Não grite. Oh, Senhor Jesus, irmão, não grita. Não grita. Eu estou falando de mim aqui, tá, irmão? É de mim que eu estou falando. Não grita, Eles não são surdos, eles estão ouvindo o que vocês estão falando. Eles já sabem de qual é salteado, que não é para deixar a roupa suja do quarto. Eles sabem que a toalha molhada que fica lá. Eles sabem que ele fica no quarto, que te incomoda. Eles sabem de tudo. Então nós precisamos ter uma mudança de comportamento. É verdade. Senhor Jesus, não grite, não mande embora de casa. Muitas vezes por desespero, por não saber o que fazer, nós acabamos até mandando nosso filho embora. Senhor Jesus, não humilhe. Oh, Senhor Jesus, irmãos, nós oramos ao Senhor. Eu falo de mim. Às vezes você até, o alimento que come, o prato que deixa na pia. Você deixou o prato na pia, mas você já vai encontrar a comida pronta. E você não... Irmão, Jesus é o Senhor. Um sentimento que eu estou passando para os irmãos, mas o que fazer? Irmãos, diante do Senhor, a minha experiência foi mudar de posição. E hoje eu trouxe meu amigo, meu filho, para ser meu amigo. Por quê? No dia que o Senhor falou comigo através da irmã, ela falou assim, seu filho agora é seu irmão em Cristo. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus. Seu filho é seu irmão em Cristo. Então, como você lida com os irmãos? Então, eu passei a lidar com meu filho como eu lidaria com os irmãos. Então, a verdade eu lidaria... Porque eu sou humana, Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Entro no quarto, sento, converso, procuro saber coisas. Irmão, fiquei sabendo tantas coisas que eu não sabia. Porque eu não dava a oportunidade de entrar no quarto e de sentar. Senhor Jesus, aprenda a ouvir. Deixa ele completar a frase. Senhor Jesus, deixa teu filho terminar de falar. Porque quando ele começa a falar, a gente já completa, não é assim? E a gente já sabe o que eles vão dizer.
Mas deixa ele completar a frase. Porque quando ele começa a falar, que você atrapalha, aí você diz, vá, fale. Não, não quero falar mais não. Né? Você já cortou. Então, como mãe, eu digo para você, eu aprendi a ouvir ele, né? E deixar ele terminar aquilo que ele queria dizer. E depois eu dizia para ele o que eu pensava. Não julgue seu filho. Né? Nós muitas vezes podemos cair nessa coisa de assim, você puxou ao seu pai, Senhor Jesus, né? Você puxou para seu tio, sua avó, não sei. Nós pegamos o nosso filho e carimbamos ele. E às vezes, irmãos, nós temos palavras que muitas vezes nos arrependemos e não temos coragem de pedir perdão depois. Né? Falamos, sabemos que erramos, mas a gente não vai lá e assim, ó, o que eu falei ali naquela hora, eu falei sem pensar. Então, para ele você é perfeita, ele vê você como perfeita. E ele como frágil, como alguém que não sabe, né? E que não vale a pena, né? Seguir, porque você não vai ouvir. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Agora vem o Senhor nos dar aqui uma palavra assim. Se você está procurando algo que se perdeu, dona de casa que sabe quando a gente perde algo, aqui diz assim, primeira coisa que a gente faz é acender a candeia, né? Acender a luz. Aleluia. Perdeu algo? Acende a luz. Vamos procurar o que a gente perdeu. E ao procurar, a gente vai, a gente abaixa, a gente ajoelha, né? Para procurar direito. As mulheres são mais iniciantes. A gente ajoelha. Irmão, vamos ajoelhar em prol dos nossos filhos. Vamos ajoelhar. Não vamos esperar lá na frente, não. Vamos ajoelhar hoje pelos nossos filhos. Amém. Vamos vasculhar. Vamos tatear. Vamos tocar nossos filhos. Abraçar, beijar. Sim. Hoje, antes ele não fazia isso, eu comecei a fazer. Ele chegava em casa, eu ia lá abraçar. Beijava, tá grandão, né? Porque começou desse tamanho, desse tamanho agora. Aí eu abraçava, beijava, né? Ele lá dentro. Agora ele chega em casa, e aí coroa, de boca, me beija, me abraça. E aí, tava onde? Ah, tava com os meninos ali, tava assistindo um jogo e tal. Então, hoje flui aquele falar dele, eu fico sabendo de tudo através da minha forma de agir como mãe dele. Senhor Jesus. Diligência e sensibilidade, não espere. Hoje, tenho diligência hoje em tentar tocar no filho, onde ele está. Senhor Jesus, outra palavra, outra situação. Ao varrer a casa, nós temos que ter experiência de varrer de casa. Palavras negativas, você nunca vai ser nada. Né? Pelo que eu estou vendo, vamos varrer as palavras. Palavras negativas. Palavras de maldição. Nós lançamos maldição muitas vezes sem perceber o que estamos falando. Né? Falamos para os nossos filhos coisas que devemos ser assim, poxa, como falar para um jovem que saiu de você, você gerou ali na fé e você desiste. Porque lançar maldição é desistir, irmãos. É desistir. Senhor Jesus, varra a intolerância, a agressividade, o medo. Varra Satanás que está por trás da nossa vida da alma. Porque muitas vezes o inimigo usa o nosso padrão, a nossa forma de ver as coisas, né, para machucar aquele que a gente ama tanto, que são nossos filhos. Senhor Jesus, o sentimento que Deus nos dá, não desista dos seus filhos. Senhor Jesus, ao não desistir, irmãos, eu conto aqui, eu encontrei o meu filho, nessa experiência. Aí os me perguntam, e aí ele hoje está reunindo? Está indo para a igreja? Não, irmãos, ele não está indo para a reunião. Poxa, mas a irmã está feliz, ele não está indo para a reunião, e a irmã está cantando vitória. Estou. Sabe por que hoje eu estou cantando vitória? Porque o meu filho estava perdido. E foi encontrado. Glória a Deus. Quando aquele filho pródigo veio, o que o pai fez? Abraçou. Ele abraçou, beijou, fez uma festa, fez comida. Depois, ele pegou, mudou as vestes, colocou a sandália nos pés, colocou o anel no dedo. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é saber onde nossos filhos estão. Eles estão na questão dos pensamentos, na questão da família, do diálogo, onde é que eles estão? Porque só quem fala é que sem se dar a conhecer. Quem não fala, você não conhece. Então,
Meu filho hoje não está reunindo, mas meu filho hoje está dentro de casa, nós temos uma comunhão, nós temos um diálogo, né? E como mãe hoje, a minha oração, Senhor, ele tem a vida de Deus, o Senhor conhece ele, sabe quem é ele, e no tempo certo, o Senhor vai trazer ele para os pés do Senhor. Então, irmãos, saber onde os nossos filhos estão é algo que, como mãe, nós precisamos anelar, né? E o trabalhar de transformar é do Senhor. É do Senhor. E no sentimento que eu tenho nesta noite, filho não veio com manual, né? Até no início eu comecei a falar, não veio um manual de como criar filho. Nós vamos aprendendo no nosso dia a dia, no nosso viver, nas experiências, né? E como, aqui diz assim, nós vamos sendo constituída mãe dia a dia, né? E tudo que hoje, aqui tem filhos, né? Nós temos filhos aqui, e eu não sei a condição de cada filho, dos filhos que estão aqui hoje. Então, se você, filho, hoje aqui, acha que sua mãe está errando como eu errei, né? Está, colocar assim, pisando na bola, como muitos, né, jovens dizem, saiba que essa mãe, como eu, estava errando, tentando acertar. Verdade. Senhor Jesus, né? E ao tentar acertar, o Senhor me deu luz de várias situações. E que os erros dessa mãe, posso estar cometendo hoje, vai servir para ela ajudar outras mães. Senhor Jesus. E se hoje, né, vocês que estão aqui, se identificaram com esta palavra, irmãos, a noite de tomar uma direção, né, é essa. Amém. Né, de sermos iluminados, de acendermos essa candeia, né, de iluminarmos. Hoje eu entro no quarto com ele, aí eu digo, aí ele, diga, aí eu digo, bora orar comigo aqui que eu não sei, eu não tô legal. Aí ele, vamos orar. Ele vem orar comigo. Os irmãos entendem? A sabedoria que nós, como mãe, precisamos nos constituir. Ele vem orar comigo. Aí um dia, Almeida estava deitado com muita dor de cabeça e estava aquele quadro assim, preocupante, Almeida Maria, não estou aguentando. Aí ele entrou, eu digo, Renan, oi, Jesus Senhor, meu filho, vem aqui, vamos orar para Almeida. Aí ele, o que eu te tenho? Eu digo, ele não está bem. Aí pegou vestir a camisa, Senhor Jesus! Vocês entendem? Eu como mãe hoje, eu compartilho isso com os irmãos, porque nós precisamos ter uma mudança de comportamento. Porque nesse quadro de um adolescente, de um jovem, existe o quê? Filho, a maioria hoje dos filhos são criados sem pai. Né? O pai é ausente, as vós estão criando os filhos. Então a gente tem um papel, como igreja hoje, de apresentarmos aos nossos filhos o padrão adequado. Verdade. Aqueles que não está perdido, irmãos. Aquela situação assim, agora não tem mais jeito. Nunca devemos pensar nisso. Aquele jovem, a direção que ele estiver tomando, pense agora naquele jovem que você lembrou agora assim, poxa, irmãos, tem esperança para ele. Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Que nessa noite o Senhor possa nos dar uma direção, né? De sermos iluminados, porque hoje, dia das mães, onde o mundo, né, separou essa data. E a gente está aqui aproveitando isso. Mas o dia das mães é todos os dias. Aleluia! Então as mães que estão já com os filhos adolescentes, já adultos, as que estão esperando chegar, Senhor Jesus, nós como mães precisamos entender que nós temos um ministério de mãe, né? E que esse ministério não para, não termina, em momento algum. Eu tenho um exemplo que fala assim que você vai no dia de sexta-feira na penitenciária, né? Visitar lá, olhar, a filha está cheia de mãe. Mãe, esposas, algumas esposas, mas a maioria é mãe. Então, mãe é aquela, ela não desiste do seu filho, ela não pode desistir do seu filho. Uma mãe que diz assim, eu não sei mais o que fazer com o meu filho, irmãos, temos que orar por essa mãe. Trazer essa mãe para ouvir a palavra do Senhor e dizer a ela, sim, existe algo que você pode fazer pelo seu filho. Você pode orar, você pode jejuar pelo seu filho, você pode ter uma mudança de comportamento, que talvez seja isso que seja o ponto para que a gente sempre vê o filho como problema. Né? Mas, muitas vezes, está em nós. Nossa forma de ver as coisas, forma de achar o padrão que nós achamos que tem que ser. Então, Senhor Jesus, que seja o nosso espírito, né? Que o Senhor possa nos dar um entendimento. Amém. E que a igreja, né, possa ser edificada. Amém. E o meu falar de Deus nessa noite
não desista do seu filho. Né? Seja qual for a situação, não desista do seu filho. Jesus é o nosso Senhor. Amém.